vindo aí no finalzinho do dia e tal. Sei que às vezes o dia é longo, né? Então, estou bem feliz aí com quem está aí, algumas pessoas que eu conheço, outras que não. Mas espero que acrescente aí um pouco do que eu vou apresentar hoje no canivete suíço aí de habilidades e conhecimento de cada um. Eu vou aproveitar aqui, Márcia, e pegar o compartilhamento de tela para mim. Beleza. Então, começando aqui, pessoal, já que temos muitas pessoas que eu não conheço por aqui, vou aproveitar o início aqui para fazer um pouquinho do jabá aí da Nata House. Para quem não conhece, a Nata House é uma empresa que cria, né, soluções digitais aí. Você pode chamar de software house, você pode chamar de fábrica de software, mas a gente gosta de falar que a gente cria soluções digitais. A gente está nessa caminhada aí desde 2017, logo completando 5 anos, e a ideia nossa é sempre, através da tecnologia, né, gerar cada vez mais valor para os nossos clientes e para os usuários, consequentemente, né, dos nossos clientes, bem como internamente, que seja um caminho de evolução e aprendizado e aprimoramento para todo mundo que trabalha aqui dentro da Nata House. Dito isso, a gente tem alguns valores aqui que são importantes para a gente, então a gente tem muito essa cultura de transparência, sempre defendendo excelência, colaboração e inquietude, e a gente gosta mesmo de desafio. Eu acho que não tem nada que a gente fala assim, isso não dá para fazer, isso não é porque a gente não domina uma coisa categoricamente que a gente não pode descobrir qual que é a melhor forma de fazer, né? Então, essa é a nossa ideia aí. E aí, falando um pouquinho, né, também da Semana Tech, vou pular aqui esse slide aqui que fala da nossa especialização em JavaScript, mas falando um pouquinho da Semana Tech, um evento puxado aí pelo um comitê interno da empresa, onde a ideia é que a gente possa comunicar as nossas experiências, conhecimentos, bater um bate-papo mesmo com o mundo externo, né? A gente tem essa facilidade hoje da internet e tudo mais, então a ideia é fomentar aí essas trocas. Definitivamente eu não posso falar que eu sou algum tipo de especialista em microserviços, tá? A Semana Tech proposta dessa segunda edição com base aí em microserviços, mas eu não diria que eu sou um especialista nisso, um pouco aí dos conhecimentos acumulados e como que a gente enxerga alguns temas específicos nesse mundo de microserviços. Então a gente quer realmente criar e fomentar esse ambiente de trocas de experiência e conhecimento. E aí todo mundo cresce um pouquinho com isso, espero eu. Então, vamos aí ao tema de hoje, de monolito a microserviço, construindo aplicações escaláveis. Vou aproveitar aqui logo esse início para dar um disclaimer aí, avisar sobre o que é e sobre o que não é esse meetup. Por mais que o tema da Semana Tech nosso aqui é de microserviços, eu vou falar muita coisa de monolito aqui, que acaba sendo aplicada, né, num contexto de um serviço único que está numa rede de microserviços, mas essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu quero trazer aqui uma visão muito de desenho de sistemas, então eu não vou entrar, pelo contrário, eu fiz questão de não entrar muito em ferramentas específicas ou em cloud providers específicos, eu não vou falar tanto, porque na AWS tem isso, na Azure tem aquele outro, como que você faz isso com Kubernetes,
Essa não é a minha ideia hoje, a ideia é realmente ter um modelo mental aí de como que a gente consegue criar e construir essas aplicações escaláveis. Então, já fiquem aí avisados que não vou entrar nas minúcias de ferramentas específicas de um ou de outro fornecedor, ou pelo menos vou tentar evitar. Acho que tem um momento aqui que eu entro, mas vou tentar evitar. Então vamos lá, de 0 a milhões de usuários, né? Todo o sistema ele tem que começar em algum lugar, e ele vai começar ali com uma base muito restrita de usuários e eventualmente você vai alcançar ali centenas, milhares e se você tiver muito sucesso, talvez até milhões de usuários. E esse é um grande poder da computação, né? A questão de conseguir fazer automações e desenhar processos e funcionalidades que possam atender milhares ou milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então aqui começa uma longa jornada. Desenhar um sistema que suporta milhões de usuários é um desafio e uma jornada que requer refinamento e melhorias que eu considero que são basicamente intermináveis. Assim. Diferentes sistemas, né, possuem requisitos muito diversos assim, e ao longo prazo eles vão precisar de soluções que são específicas e desenhos que são personalizados. Então, a ideia aqui agora é apresentar um ponto de partida para essas aplicações escaláveis. Eu não acho que dá para pegar aqui o resultado dessa apresentação e falar assim, dava para fazer o Facebook assim, dava para fazer o Twitter, dava para fazer o Slack, dava para fazer. Não, a ideia é que é um ponto de partida. Eu acho que para cada uso ali, né, eles vão ter mecanismos específicos para lidar com a carga de trabalho que eles lidam hoje. Então é mesmo para dar essa visão para vocês. Uma outra questão também que eu quero comentar aqui, que eu não vou entrar, é a questão de serverless, que é muito forte hoje, né? Tipo, a gente não trabalhar com arquitetura, com infraestrutura tipo server-based, assim. Vou trabalhar aqui só nas minhas lambdas mesmo e beleza. Lambdas no caso da AWS, né? Mas então eu não vou entrar nessa caixinha do serverless, que é uma coisa gigante quando a gente pensa em termos de criar sistemas que são infinitamente, entre aspas, aí, escaláveis. Né? E aí tem todos os trade-offs de server-based, de serverless, mas só para vocês saberem também que a minha ideia aqui é seguir numa linha server-based. Então, a nossa jornada aqui, ela começa com um único servidor, é bem simplesão mesmo. Você pode imaginar que existe um cliente que está nesse lado aqui, com essa caixinha do user, onde você pode ter, por exemplo, uma aplicação web e uma aplicação mobile, e você vai ter, né, um servidor web, e aí dentro daquele seu servidor web você pode ter o banco de dados lá junto com ele. Tudo começa na máquina do desenvolvedor, né, que você está rodando ali tudo de início. Então, esse é um primeiro passo para você ter alguma coisa minimamente funcional. Então, tem todo esse processo aqui, né, onde existe um domínio e ele faz a tradução ali para um IP e aí ele acessa um servidor web. A partir desse momento, qual que é o primeiro passo básico assim que você sempre tem que ter em mente? O primeiro passo é logicamente separar um servidor dedicado para o banco de dados. Isso pode parecer assim meio óbvio, principalmente falando assim, né, de soluções cloud e tal, a gente usa muito serviço managed hoje, então é difícil você pensar que você vai manter um servidor lá, grandão, parrudão, com toda a sua aplicação e seu banco de dados, tudo numa mesma máquina lá, on-premise, alguma coisa assim, mas esse é um primeiro passo forte, tipo, nunca mantenha o seu servidor de aplicação e o seu servidor de dados num mesmo recurso, né, compartilhado ali, para que você tenha mais potência na sua aplicação.
E aí já vem a primeira pergunta, né? Quais bancos de dados usar? Aqui eu não vou entrar nem na seara ali de bancos de dados de uso específico, onde vou ter que ter um banco de dados de grafo aqui, porque eu vou montar uma rede social, vou ter que ter um banco de dados geográfico, porque eu vou ter que lidar com certas coisas, fazer cálculos de distância e interseção de polígonos. Não vou nem entrar nesse sentido aí, vamos falar só de bancos relacionais versus não relacionais. E aí eu vou ser tremendamente enviesado aqui, tá? Tipo, nada do que eu tô falando aqui, tipo, eu acho que é uma verdade única e é só mesmo a forma que eu enxergo que funciona melhor, que eu acredito que atende bem a maioria das aplicações. Então, normalmente a gente vai ter essa primeira escolha aí, que vai ser, vou ter um banco relacional, um banco relacional ou não relacional, e eu diria, para começar aí, que para a maioria dos desenvolvedores, um banco relacional é a melhor opção. Pô, existem décadas aí que eles são utilizados e, historicamente, eles funcionam bem. Entretanto, se o banco não atende os casos de uso especificamente, né, você precisa ir além. Então, onde que um banco NoSQL aí pode ser uma boa escolha, né? Se a sua aplicação necessita de uma latência super baixa, talvez você esteja aí na linha do NoSQL. Se os seus dados não são estruturados ou não tem característica relacional, pode ser que valha a pena você usar um NoSQL, né? Tipo, nem tudo é traduzível em tabelas e colunas, né? Assim, tudo você consegue modelar com tabelas e colunas, mas não significa que é a melhor forma de fazer isso. Uma outra situação aí, se você precisa somente, né, serializar e deserializar dados, tipo JSON, XML, YAML, etc., NoSQL é uma saída boa. E se você também precisa armazenar quantidades massivas aí de dados, pode ser que ir para um banco não relacional seja uma boa escolha para você. Só mais uma vez fazer um disclaimer aqui, tipo, essa discussão de banco relacional e não relacional, eu poderia ficar 2 horas só falando disso. Então, assim, muito da questão de eu selecionar um banco relacional para esse caso que eu estou criando aqui tem a ver também com a incapacidade de escalar bancos relacionais horizontalmente. E isso é um trade-off muito sério, né? Se você tem um banco lá, um NoSQL, um Mongo da vida, você faz você configura lá os clusters e você tem escalabilidade horizontal, tipo, essencialmente, virtualmente restrita, né? A gente sabe que não é assim na prática, mas é muito mais fácil trabalhar em escalabilidade de bancos nesse sentido. Já no banco relacional, você vai ter outras saídas, e aí eu acho que elas são mais interessantes aí de serem exploradas ao longo da evolução do desenho desse sistema aqui que eu estou criando. Então, seguindo em frente aí, eu só voltando ali na última figura que eu estava, né? Eu tenho aqui minha aplicação, meu servidor de aplicação web, tenho o meu banco de dados, e agora o que eu vou fazer para escalar minha aplicação é colocar um load balancer na frente, um balanceador de carga. E o que isso vai permitir para mim é que eu possa ter um número arbitrário aqui de servidores de aplicação para servir ali a carga que eu de trabalho que eu estou imprimindo no sistema. Então, essencialmente aqui você para de resolver o IP diretamente para o servidor o único servidor de aplicação que você tinha, e você passa a resolver para um load balancer, e esse load balancer ele vai conversar com todos os servidores de aplicação que você tem aí, e isso você vai dimensionar, né, de acordo com a carga do seu sistema. E não só isso, também hoje você tem diversas, né, facilidades aí para você fazer auto-scaling, né? Então, esse número N aqui de servidores, você pode, através de várias métricas, CPU, memória, definir ali quantas máquinas adicionais você quer que estejam servindo a sua aplicação, ou você pode desescalar. Isso
bem tranquilo com, eu vou dizer, quase que 100% aí dos grandes cloud providers. Como eu estava falando antes, existe a questão aí do banco, né? Um dos problemas que, vamos falar assim, que não está sendo resolvido até agora, deixa eu tentar me explicar melhor. Com essa distribuição de carga aqui através de um load balancer e a possibilidade de ter N servidores de aplicação, o resultado mental que você pode chegar é que você essencialmente tem memória e processamento infinito. Se não está aguentando a carga, você pode adicionar uma nova máquina. Se o serviço está com baixo acesso, você pode remover várias máquinas. E você pode fazer isso restritamente. Então, seu problema de memória e de processamento está basicamente solucionado. Não é tão simples assim, porque tem um porém ali, que é a velocidade que você faz isso, né? Você pode ter a necessidade de pré-esquentar infraestrutura, gerar agendas, onde você faz... Opa, o Daniel está perguntando aí de acesso à gravação. Acredito que sim, a gente consegue disponibilizar isso depois. Não teria nenhum problema, não. Mas então, voltando aqui, tipo, tem outros problemas mais minuciosos ali para falar que você tem processamento e memória infinita, mas para efeitos aqui de simplificação, a gente vai considerar que, tendo N servidores e um balanceador de cargas, você vai ter isso à sua disposição. Então, o problema passa agora para o banco. E aí, como eu falei que eu não estou usando um banco NoSQL, né, que dá a possibilidade da gente escalar horizontalmente com muito mais facilidade, a gente começa a ter que fazer alguns malabarismos aí com os bancos relacionais. Então, você pode imaginar um banco qualquer aí, Postgres, MySQL, SQL Server, para quem é fechadão aí com a Microsoft. E uma das estratégias que já vai ajudar a gente muito aqui é replicação. Então, ao invés de ter um único banco lá e começar a botar mais RAM, mais processador dele, você pode ter várias réplicas, onde toda vez que você faz uma escrita nesse banco que eu estou chamando aqui de master, você vai fazer a replicação para outros bancos aqui secundários e todas as leituras que o seu grupo de servidores vai fazer, elas vão ser direcionadas para esses bancos. E aí, esse direcionamento, você pode até criar estratégias customizadas para fazer isso. Você pode simplesmente direcionar de forma proporcional, né? Eu quero 33% nesse, quero 33% nesse, 33% no outro. Ou você pode falar, não, eu quero que certas funcionalidades acessem diferentes réplicas para a distribuição de carga. Eu sei que, não sei, tem uma funcionalidade que ela penaliza um pouco mais o banco, eu não quero que outras sejam penalizadas pelo fato de eu estar utilizando muito aquela funcionalidade no momento. Então, isso aqui é um passo que ajuda a gente a lidar muito com algumas limitações dos bancos relacionais tradicionais aí. Então, beleza, vamos fazer um recap aqui. Qual que é o estado que a gente está? A gente tem, né, o nosso cliente, ele essencialmente passa ali através de um balanceador de carga. Eu tenho os meus servidores de aplicação aqui web e eles vão escrever para um banco principal. Então, eles vão ser limitados, né, pela capacidade de escrita aqui, mas em seguida eles vão replicar para N bancos secundários que você possa ter, e aí todos eles vão poder ler desses bancos secundários com muito mais velocidade e performance, de acordo com o que você precisar ali da carga, né, do serviço. Seguindo aí em frente, caching. Isso é uma coisa que, por vezes, é muito subestimada, tipo, o poder de um bom desenho de cache, de uma boa estratégia de cache. Nesse caso aqui,
eu estou falando de cache, do cache que está posicionado ali entre a aplicação e o banco, mas existem outras estratégias de cacheamento também, né? Imaginando, sei lá, que é uma aplicação web, você pode trabalhar cache de requisição, outras coisas que podem te ajudar também. Mas no caso aqui do cache de banco, ele é um intermediário que ele faz uma operação bem simples. Ele verifica ali se uma informação que você está pedindo ela está disponível na cache. Se ela tiver, ela já retorna. Se não, ela vai no banco e paga o preço, né, do acesso ao banco. Tipicamente, o cache ele fica armazenado em memória, né? Então, tipo, costuma ser uma estrutura volátil. Se você derrubar toda a sua aplicação e subir de novo, você vai perder ali. Mas ele te dá um speed up muito absurdo em relação a uma camada de armazenamento persistente, né? Onde essencialmente você vai estar interagindo ali com HD não mais, né? SSD para todos os efeitos aí. E algumas coisas importantes de caching, desenho de caching, para serem consideradas. É lógico que isso não é uma lista exaustiva, mas é um bom ponto de partida aí também. Utilizar cache para dados que são lidos frequentemente, mas que são alterados raramente. Isso vai ajudar a tirar o máximo ali do seu cache. Sempre defina uma política de expiração. Então, dessa forma, tipo, você não vai ter dado lá na cache que vai tipo, representar uma coisa que está desatualizada, né? E pegando essa chave, considere problemas de consistência. Então, idealmente, qualquer alteração nos dados deve ser espelhado na cache. Isso traz um nível de complexidade maior, né? Hoje, assim, você tem muita coisa pronta para lidar com isso. Tipo, talvez você não vai ter que se preocupar tanto, mas é importante que você tenha em mente que você tem que lidar com esses problemas. E, por fim, define uma boa política de despejo. Que no caso, você vai, vou montar um cache aqui de 2 GB, de 10 GB, de 100 GB, não sei, depende do tamanho da sua aplicação. Você tem que decidir o que acontece quando o cache fica cheio. Quem que você vai tirar? E aí tem algumas políticas aí, né? LRU, Least Recently Used, LFU, Fee, First In, First Out, e aí vai muito de acordo com o caso de uso. Você tem que, qual que é a jornada, né, do seu usuário na aplicação, as operações que estatisticamente ele faz mais, em qual sequência, para você definir ali o que faz mais sentido para a sua camada de cache de banco. Uma coisa importante aqui de toda essa discussão também é manter-se stateless. Tipo, eu acho que esse é um erro que é mais difícil assim de você cometer se você tiver pensando com carinho nas coisas que você tá fazendo, mas eu decidi colocar aqui porque eu já mexi em tanta aplicação que ignora isso aqui, que eu acho que foi importante colocar. Então, assim, imaginando que aqueles serviços que a camada ali de aplicação, né, ela tem vários servidores e o load balancer pode direcionar o tráfego para qualquer um daqueles servidores aleatoriamente, você não pode esperar que uma sequência de operações você dependa de algum estado na memória, de alguma coisa ali que esteja numa máquina específica, porque quando você seguir ali, se você der azar, você não vai encontrar a informação que você queria encontrar. Então, sempre que você precisar persistir para utilização, seja de curto ou longo prazo, você tem que usar um serviço de apoio stateful, que vai de fato armazenar aquele estado ali. E nunca assuma que qualquer coisa cacheada na memória ou em discos estará presente ali numa futura solicitação. Então, acho que essas são as coisas mais básicas, assim, para você não ter dor de cabeça com esses servidores que estão escalando
horizontalmente. Então, se você vai salvar um arquivo, pô, véio, salva no S3, não salva no local da máquina. Se você vai utilizar sessão de usuários, tem muita coisa de mecanismo de autenticação por sessão, né? Não mantenha isso na memória ali do seu processo. Você vai utilizar um memcache, você vai utilizar um heads da vida. Então, não mantenha nenhum estado nas suas aplicações. Essa é uma coisa importante. Seguindo em frente aí, nosso querido CDN para assets estáticos. Basicamente, tem muita coisa na web que a gente utiliza, né? Tipo, aqui, por exemplo, na NataHouse, a gente constrói muitas e muitas aplicações no modelo SPA da vida, onde a gente usa muito o React aqui também. Então, você vai ter um bundle gigante lá, onde você vai disponibilizar esse bundle e o usuário do client-side lá, ele vai ter que carregar todo esse bundle quando ele for interagir com a sua aplicação, né? Não vou falar de code splitting aqui, tem como fazer esse bundle ficar maior, menor, mais eficiente, menos eficiente, mas isso serve para bundle, serve para imagem, serve para qualquer asset estático que você queira servir para um cliente. E a grande vantagem aqui dos CDNs, eu talvez estou usando aqui os termos sem explicar muito, mas CDN é Content Deliverable Network. E aí, diferentes cloud providers vão ter ali a sua rede CDN. Tem CDNs que não estão necessariamente dentro de um cloud provider, de um grande cloud provider, mas o que ele vai fazer é que quando você fizer uma solicitação, ele não vai lá no seu servidor de aplicação, que pode estar em qualquer lugar do mundo, pode estar nos Estados Unidos, pode estar na Europa, pode estar, depende aí de como que você está construindo a sua infra, né? Multi-region, etc. Mas ele vai acessar um nó que teoricamente é o mais próximo ou ele tem a probabilidade alta de ser muito próximo de você. E aí você vai reduzir bastante ali a latência e a carga sobre o seu servidor original. Então, para assets estáticos, basicamente, tipo, você usa um CDN e sua vida tá boa. Alguns side effects, assim, tipo, coisas que você tem que se preocupar quando você vai atualizar, né, esses assets. Você tem que avisar ali para o seu CDN que você está mudando eles, e aí você tem que dar um purge lá na CDN e falar, olha, tem uma nova versão, você vai ter que ir lá no servidor de novo buscar para você ter o cache disso. Essencialmente é como se fosse um cache de assets estáticos. Então aqui tem um diagramazinho disso, tipo, eu peço aqui uma imagem, né? E aí se ela está no CDN, ela já me retorna, se não, ela tem que ir lá no meu servidor de aplicação, devolver ela para o CDN para fazer como se fosse o cache, e aí sim ela retorna para o usuário. Então a gente está removendo toda essa carga do servidor e aumentando drasticamente a latência aí para o usuário. E aí, para quem tá aí trabalhando com produtos, né, serviços, SaaS, essas coisas, tipo, pessoal de user experience tal pira, né, com essas coisas, não só de user experience, acho que a gente pira também, mas, tipo, é muito, você entregar uma aplicação para o usuário lá no navegador dele em 500 milissegundos ou em 100 milissegundos, tipo, é absurda a diferença, assim, e impacta diretamente nos resultados do seu negócio. Então, por isso que eu acho que CDN é uma coisa fundamental aí para trabalhar com esses assets estáticos. Tem outros plus também, tipo, ele cria uma camada ali que evita a questão de ataque DDoS, ele dá algumas facilidades se você for trabalhar com restrição geográfica, mas esse não é muito o foco aqui do uso do CDN. Então aqui a gente está chegando, né, no nosso monolito escalável. Eu tenho o meu cliente aqui, ele já conversa com o meu CDN, eu coloquei um balanceador de carga,
e esse balanceador de carga vai direcionar ali as minhas requisições para N servidores. Eu vou estar usando alguma estratégia ali para fazer esse auto-scaling, para definir ao longo do tempo qual o número de servidores de aplicação que eu quero ter disponível, e ele vai tanto aumentar esse número quanto reduzir. E por fim, na camada de dados aí eu vou ter servidores primários, vou ter bancos primários. Alexandre, o seu áudio travou para mim, desculpa te interromper aqui. Eu não sei se foi só para mim. Oi, tá, voltou? Voltou. Foi mal, pessoal. Então eu estava falando só da camada de dados aqui, estava falando do fato da gente estar limitado aqui pela escrita, né, tendo um servidor primário, mas a gente vai ter muita escalabilidade na leitura, e aí, por fim aqui, a gente tem a nossa camada de cache, que vai evitar muita pancada no banco, principalmente para, vamos falar assim, requisições repetidas, né, e eu adicionei aqui também esse banco NoSQL, que pode servir, por exemplo, para armazenar sessão, alguma coisa assim, se você não quiser usar uma coisa muito volátil, se você quiser usar uma coisa um pouco mais persistente. Então, esse aqui é o desenho, né, de como que seria um monolito tão escalável quanto ele pode ser. Mas ainda a gente não chegou ali na forma final dele, ele não está com tudo que ele poderia ter. Tarefas intensas em computação. Beleza, tipo, eu estou ali fazendo requisições, estou recebendo JSON, etc. Aí eu vou ter as minhas queries lá no banco para eu recuperar essas informações, mas tem algumas tarefas que elas são absurdamente caras mesmo para o computador realizar. E para elas, eu falaria que a melhor saída é trabalhar aí com workers, num esquema ali de PubSub, né, que eles falam muito, onde você vai criar um producer que essencialmente vai mandar a sua mensagem para um broker, e aí você vai ter um consumer que vai consumir aquela mensagem do seu broker e vai processar aquilo que ele tem que fazer. Um exemplo aqui que eu poderia falar é processamento de foto. Vamos supor, quero processar aqui uma foto, e é um processamento que eu não consigo fazer client-side, precisa ser um negócio que vai aplicar várias coisas que eu não quero jogar essa responsabilidade para o cliente. Então, você pode criar ali um grupo de servidores que vai produzir essas mensagens e um grupo de workers que vai consumir essas tarefas e depois vai entregar os resultados, né? Lógico que aqui a limitação é que você vai para um paradigma assíncrono, então, tipo, se eu quero fazer aqui um processamento de foto, tipo, você não vai conseguir falar para o usuário, sua foto foi processada. Você vai ter que falar, ela vai ser processada, quando ela estiver pronta eu te aviso. E aí, quando ela estiver pronta, você pode usar uma notificação, um push notification, ou qualquer coisa assim, para avisar de que aquilo está pronto, e ele pode acessar o resultado final dessa computação. Uma outra coisa importante, falar um pouquinho aí de sharding. Esse é um outro assunto que eu poderia também entrar aqui e ficar falando de 2 horas, assim, só de shard. 2 horas não, muito mais. Tipo, é um buraco meio que sem fim. Eu falei de escalabilidade de bancos relacionais através de réplicas, mas uma opção também é fazer particionamento do banco. Então, eu vou dar um exemplo muito simples aqui, mas shard é uma coisa bem chata, assim, bem complicada de você gerenciar. Porque se você começa a particionar o seu banco em vários lugares, você começa a se perguntar, beleza, mas como que eu vou fazer o join com aquela tabela?
em qual das partições eu vou conseguir, entendeu? Você começa a meio que violar o funcionamento dos SGBDs aí, né, dos sistemas lá do banco de dados. De qualquer forma, isso é uma opção, e aí um exemplo, toy example aqui, seria, por exemplo, você ter 4 bancos, 4 partições, onde você faz uma operação aí de mod, de resto de divisão, né, e se o ID do usuário, o mod 4 dá 0, ele vai para o primeiro, ou vai para o segundo, ou vai para o terceiro. E aí você sempre sabe, por um ID de usuário, qual banco que você tem que estar consultando e interagindo ali com aquela partição do banco. Isso gera outros problemas também, né? Não vou nem falar de, tipo, se você for trabalhar alguma coisa ali de analytics, OLAP, você vai ficar limitado, você vai ter vários desafios para gerenciar essas partições, consolidar informação, todo esse tipo de coisa. Então aqui, né, continuando no exemplo, essencialmente você vai ter ali as tabelas de usuário em cada uma das partições, e aí você consegue distribuir a carga, né, se você tiver, sei lá, uma requisição de recuperar a informação do usuário lá quando ele abre o perfil dele. Cada uma dessas requisições vai ir para bancos diferentes, para partições diferentes, e isso distribui absurdamente a carga, tanto de escrita quanto de leitura. Se vocês quiserem saber mais assim de Shard, de uma forma geral, tipo, quiser ir para um negócio mais avançado, tipo, uma coisa que foi muito esclarecedora para mim é um negócio que chama Consistent Hashing, que é tipo como fazer esses particionamentos e como fazer com que você possa tanto escalar quanto desescalar a quantidade de bancos relacionais em tempo, tipo, ao vivaço, assim. É meio absurdo, é mais ou menos complicado, mas quanto mais você vai lendo assim, você vai entendendo a ideia. Então aqui a gente chegou na nossa forma final do nosso monolito. Então eu tenho ali o meu cliente, eu acesso meus assets estáticos através de uma CDN, eu tenho o meu load balancer, que distribui as cargas para os meus servidores de aplicação. Os meus servidores de aplicação, eles podem agir como producers, como produtores. Se eu tiver alguma computação mais intensa, que eu não quero ficar punindo o meu serviço por ela, eu mando ela para uma fila, e aí eu vou ter outros N conjuntos de servidores aqui, de workers, que eles podem escalar e desescalar de acordo com, por exemplo, o tamanho que essa fila está tomando. E aí eu tenho as minhas camadas aqui de dados com os meus bancos divididos em partições, e as minhas caches para evitar que eu fique batendo toda hora no banco se eu tiver muita requisição repetida, e mais um banquinho não relacional aqui para se eu precisar armazenar alguma coisa que tem que ser compartilhada e não queira ferir aquele princípio do stateless que eu falei um pouco mais cedo. Uma coisa também que é importante de toda essa história, né, é a questão de logging, metrics, monitoring, automation e tal. Tipo, quando você está indo nessa direção, tipo, você quer ter muito controle, né, de logar o que está dando certo, o que está dando errado na sua aplicação, o que está sendo consumido, em qual momento do dia ou da noite. Você tem que ter a visibilidade, né, de tudo isso aqui. Eu não vou entrar aqui nessa caixinha de soluções para essas coisas, nem padrões, mas é uma coisa definitivamente necessária para manter qualquer aplicação aí que tenha uma quantidade significativa de usuários. E mais importante também é manter as automações, né? A gente fala muito de cultura DevOps, etc. Você não quer ter que ficar gerenciando essas coisas na mão. Você quer, tipo,
você pode até ter triggers manuais para ter alguns colaterais aqui de escalabilidade e tal, mas essencialmente você quer automação tanto de release, quanto de escalabilidade, quanto de manutenção de cache, quanto de questão de filas aqui, né? Nem entrei nesse assunto, mas tipo, o que acontece quando falha, né? A execução de uma mensagem. Você vai ter que ter lá uma dead letter queue. Se você tiver um abuso de serviço, você pode trabalhar com coisas tipo circuit breaker, alguma coisa assim, se as coisas estiverem falhando, né, e tal. Mas, enfim, o mais importante aqui é que eu tenho, vamos falar assim, escalabilidade restrita de assets estáticos, eu posso crescer CPU e memória, eu posso delegar tarefas que vão, tipo, pesar muito os meus servidores, e eu tenho uma camada de dados que, pelo menos em teoria, aqui, ela é infinitamente escalável. E aí, beleza, né? Eu falei com vocês que a Semana Tech a gente está falando de microserviços e eu já estou aqui há quase 40 minutos falando de monolito. Cadê os microserviços, né? E aí eu vou ser muito, mais uma vez assim, emitir opiniões aqui, totalmente enviesado o que eu vou falar aqui agora, e aí é lógico que as pessoas vão ter experiências diferentes e convicções diferentes aí. Mas e quando que entra a questão dos microserviços, né? Eu sou uma pessoa que enxerga muita vantagem de trabalhar monolith first, né? Eu argumentaria que, tipo, não sei se existe alguma situação onde vale a pena você pegar uma aplicação que não existe, nunca existiu, nenhuma versão, nada, e falar assim, eu vou começar essa aplicação com microserviço, arquitetura de microserviço aqui pura e tal, e não vou nem pensar em monolito. Até onde eu acompanho aí, né? Tipo, quase todas as histórias de microserviços de sucesso começaram com monolito, que ficou muito grande, e aí ele foi quebrado, e quase todos os casos que eu ouvi falar do sistema que foi construído com um microserviço desde o zero, tiveram sérios problemas, tipo, às vezes não de não funcionar, né, mas de determinar ali o limite dos contextos, acaba tendo tipo uma série de dificuldades, tanto técnicas quanto não técnicas, para considerar que a aplicação teve sucesso, né? Então, eu vou advogar aí por, se você vai fazer a V1, MVP da aplicação, não faça em microserviço. Use monolito, ainda é legal e é muito potente, e tipo, empresas gigantes começaram assim também. Então, fique com isso aí em mente. Então, nem considere microserviços, a menos que você tenha um sistema muito complexo para gerenciar como um monolito. Trazendo esse gráficozinho aqui, tipo, o pessoal fala muito do premium, né, de microserviços aí, quanto que ele passa, né, vai valer a pena. A ideia é que no início, tipo, um monolito vale muito mais a pena, e aí a complexidade, ele vai ficando um monstrinho, e aí começa todo mundo ficar bolado porque não consegue mais mexer nas coisas sem quebrar um monte de coisa, e aí a produtividade vai caindo. E a ideia é que, ao longo do tempo, uma arquitetura de microserviço, ela vai ser muito mais resiliente em manter a produtividade das equipes e do time envolvido naquele projeto. Eu coloquei essa imagem aqui tanto pelo gráfico, mas quanto por essa nota aqui que eu gosto muito, que eu acho que a habilidade do time vai superar qualquer uma que seja as escolhas. Tipo assim, se é monolito, se é microserviço, tipo, se você tem um time forte, em galera barra pesada, técnica e tal, tipo, os benefícios que você tira de um ou de outro, você é pequeno em relação à capacidade do que um time forte pode fazer. Então, essa aí é minha opinião sobre o assunto. Mas,
Então, eu acho assim, primeiras versões validadas e quando usar, né? Primeiras versões validadas e com larga base de usuários, quando tem um grande número de times de desenvolvimento e, consequentemente, muitos desenvolvedores, você vai trabalhar ali talvez já a partir de algumas dezenas, você já pode começar a argumentar que existe um atrito em trabalhar, por exemplo, num monolito. Mas centenas, milhares de desenvolvedores é um caso bem forte assim, para a arquitetura de microserviços. Então, essa necessidade organizacional, assim, né, de empresa mesmo, de separar contextos e responsabilidades. E uma coisa aqui que eu, de propósito, ignorei até esse momento, que é a necessidade latente de escalar partes separadas da aplicação. Então, só voltando aqui rapidaço naquele desenho que é a forma final, né? Se você tem um monolitão, você vai ter vários servidores que vão estar rodando esse mesmo monolito, né? E aí, tipo, se começar a faltar CPU, começar a faltar memória, você vai adicionar novos servidores. Só que aqueles servidores que você está subindo, eles têm a aplicação inteira. Então, pode ser que, tipo, você está tem um certo serviço lá, uma parte da sua aplicação monolítica que tá tomando muita porrada. Então, tipo, você vai começar a subir várias aplicações inteiras de novo para atender aquele serviço. E esse é um caso forte para arquitetura de microserviços. Se você tem vários servicinhos separados, você consegue escalar eles de forma independente para lidar com os seus problemas. Então, já falei um pouquinho aí do quando, das minhas opiniões sobre microserviços, e aí agora eu vou falar como. Vou pegar um exemplo toy aqui também, tipo, bem simplesão, mas é a ideia de que você começou com um monolito e ele não está atendendo mais às suas necessidades e você quer avançar aí para uma arquitetura de microserviço. Então, eu estou imaginando aqui um serviço de e-commerce que ele acumula funcionalidades, por exemplo, de pedidos e entregas, e aí você tem os seus clientes que estão fazendo pedidos, tem os clientes aqui que estão controlando entregas, você tem um monolito que acumula as duas coisas, eles estão conectados num único banco aí. Um primeiro passo para você começar a quebrar esses serviços é separar o código. Você pega dentro do mesmo monolito e começa a modularizar essas coisas, né? Então, você separa ali o módulo de pedidos e o módulo de entregas e eles estão olhando para o mesmo banco. Em seguida, você divide os bancos. Então, você pode ver aqui que isso é um grande caso também ali para arquitetura de microserviços, porque além daquelas coisas que eu falei lá no monolito, de réplicas e de sharding, tipo, agora você está separando o banco para cada um dos serviços. Então, você pode aqui aplicar todas aquelas estratégias de réplica aqui e de sharding e aqui também. Você expande mais a quantidade de bancos que você vai ter, né? Disponíveis para distribuir a sua carga. Então, você divide os bancos aí. Em seguida, você teria que criar um serviço separado, redundante. Então, percebe que você tem o seu monolito e ele já tinha separado os bancos, né? E agora eu passo a ter um outro serviço separado que é a mesma coisa do que está rodando lá dentro do monolito, mas agora os dois estão apontando para o mesmo banco. E aí a ideia é que esse novo serviço ele não vai lidar, né, diretamente com o tráfego de produção, mas ele já pode ser testado e validado, e ele vai ter as mesmas consequências aqui a nível da camada de dados. Por fim, fazer o roteamento. Uma vez que você testou, que você está satisfeito com as coisas, você pode fazer esse roteamento para o novo serviço que está completamente separado do monolito antigo.
E por último, mas não menos importante, você definitivamente deleta e apaga o módulo de entregas, por exemplo, do antigo monolito. E aqui, mais uma vez, né, eu estou super simplificando a vida aqui, né? Tem essa caixinha aqui, Integration Glue, que a gente pode enxergar como uma comunicação entre os serviços aí. E essa caixinha aqui já é um tópico por si só. Tipo, eu vou usar comunicação síncrona, assíncrona, eu vou usar, vou fazer requisição, vou usar um Kafka, vou usar um Rabbit, isso aqui já é um mundo por si só em questão de comunicação entre serviços. Mas essa é a ideia assim, do partindo do monolito. Oi, cai de novo, né? Pronto. Então, a partir disso aqui, desse serviço separado, você pode enxergar que essa caixinha do Delivery Service com o próprio database pode ser exatamente aquilo que eu apresentei lá no início. Isso aqui tudo pode ser só tipo Delivery Service. Então, fazer uma aplicação monolítica ser escalável, ainda assim, é muito importante. Hoje a gente tem muita facilidade de jogar, né? Jogar mais recurso em cima do problema. Eu vou jogar mais computador, vou jogar mais processador, mais memória. E nem sempre é só essa a solução. Né? Chegando aqui nos finalmente, chegamos no fim da nossa jornada? Eu diria que não. Aqui vamos falar que é o começo da jornada de microserviços, né? Você tem vários problemas aí que poderiam ser tópicos de conversas infinitas. Decomposição de serviços e domínios, gerenciamento de dados, comunicação de serviços, como testar microserviços, parte de DevOps, de deploy, de teste, tudo. Descoberta, service discovery, confiabilidade, falhas parciais, né? Agora que você tem um sistema distribuído, como que você faz para falar que ele é confiável ou não? O que acontece se um desses componentes para de funcionar e como que você vai tratar isso? A questão de observabilidade também é alterada, né? Porque você tem que observar várias coisas, você tem que ser capaz de consolidar isso. E até o ferramental, que nos últimos anos acho que evoluiu muito, né? Para você conseguir trabalhar aí com microserviços, mas ainda assim eu acho que é muito aquém em relação vamos falar assim, ao desenvolvimento de um monolito normal, assim, e deploy, tudo que você precisa para trabalhar com uma aplicação monolítica. Então, falei pra caramba aí, algumas referências que eu usei aqui, tipo o blogzinho do Martin Fowler, muito bom, ele é bem polêmico. Esse microservices.io é uma referência muito legal de como trabalhar ali com microserviços nas diferentes camadas. E esse System Design Interview, eu acho fantástico. Esse cara é o Alex Chu. Ele é um livro mais voltado ali para entrevista técnica, mas ele também é muito rico, assim, tipo, de conhecimento de uma forma geral, e a gente consegue trabalhar nesse nível, tipo, mais alto, assim, que a gente ignora vários dos problemas, né, que vão acontecer em cada uma daquelas caixinhas e daquelas conexões entre as caixinhas que a gente sabe que existe. Então é isso, pessoal. Tipo, espero que tenha ficado claro aí a ideia que eu tentei passar. Chegar de 0 a milhões de usuários aí. Não subestimem a capacidade de um monolito, saibam que existe um momento certo para decidir por uma aplicação aí de arquitetura de microserviço, e tem 1 milhão de trade-offs nessa discussão. E, de qualquer forma, todos aqueles conceitos de escalabilidade de um monolito vão ser úteis dentro de uma arquitetura de microserviço. Então é isso.
Acho que a Márcia... Márcia, eu vou abrir aqui dúvidas para de apresentar. Só um segundo. Sobre réplica de banco. Pode ser que por algum período tenha diferença de dados entre os bancos de escrita e leitura? Qual a estratégia para combater isso? Tem um negócio, perguntei do Arthur, tem um negócio, Arthur, que chama, acho que é, deixa eu procurar, Teorema CAP. Teorema de Brewer, que é basicamente, tipo assim, quando você está trabalhando com armazenamento de dados distribuídos, é tipo uma pirâmide. Você tem consistência e disponibilidade, consistência... Eu vou abrir aqui, eu não sei de cor. Mas, essencialmente, o que eu quero dizer é, você tem que escolher qual que é o trade-off que você quer usar. Tipo, você nunca vai ter, tipo, 100% dos três ângulos, né? Você vai ter que ou ter dados que não estão atualizados, ou esperar todo mundo ficar pronto, ou uma terceira coisa que eu não estou lembrando aqui. Mas essencialmente é isso, tipo, ou você aceita que você não vai ter tudo atualizado sempre, ou você garante a espera e tem certeza que está tudo sincronizado. Que aí você paga o preço da espera. Não sei se respondeu, mas se você quiser entender mais desse trade-off, é teorema CAP, aí você vai sacar mais. Vamos lá, anônimo. Quando utilizar microserviços e quando utilizar monolitos? Eu falei disso, talvez a pergunta foi meio antecipada, mas é o que eu falei, tipo, longe de mim ser dono de verdade nesse sentido, mas eu diria que, tipo, sempre comece por um monolito e quando a coisa tiver uma maturidade e o domínio do problema tiver controlado e você tiver equipes grandes e você precisar separar melhor as coisas, eu iria para microserviços aí. Então, eu acho que para mim a escolha é muito mais tipo, qual é o momento, assim. A pergunta é quando. Eu não acho que é nem se um é melhor que o outro, é quando. Acho que à medida que vai ficando muito grande as coisas, as equipes e tal, o microserviço brilha aí bastante e vale a pena você pagar o preço da complexidade. Existe alguma vantagem em ter microserviços para além da organização do código? Definitivamente. Tipo, a questão de você tipo, conseguir separar essas, vamos falar assim, unidades de negócio ou de lógica ou o que quer que seja, tipo, não é só a questão do código estar organizado ou não estar organizado, é tipo, você transfere contextos inteiros de um lugar para o outro. Então, se você tem uma equipe, sei lá, imagina uma empresa muito, muito grande e você tem 100 equipes e cada uma delas tem uma responsabilidade e vocês acertam ali quais que são os contratos, né, entre esses serviços que vão conversar entre eles, mas a partir dali, acabou. Você não precisa mais saber o que está na caixa do outro, teoricamente, né? Sendo que se você tivesse numa arquitetura monolítica assim, o acoplamento é muito mais forte. Então, tipo, às vezes você não consegue só combinar contrato, porque já vira tudo um macarrãozão gigante ali. E isso talvez entre um pouco aí em código, mas aí também tem a questão de escalabilidade separada de serviços, né? Tipo, você conseguir separar, distribuir carga de banco, tem algumas coisas assim. Mas você paga por complexidade, pra você ter essas coisas separadas. Então, seguindo aí, o quanto a linguagem de programação afeta na decisão de como arquitetar os microserviços.
Eu estava falando de vantagens de microserviço e essa é uma vantagem importante, né? Você pode construir microserviços com linguagens totalmente diferentes. Então, você pode ter um serviço lá que está em Golang, um serviço que está em Python, um serviço que está em Java, em C Sharp, etc. E você tem muita flexibilidade nesse sentido. É lógico que você vai ter que arcar com um ferramental, né? Para você, tipo, eu vou trabalhar aqui com Kafka. E aí, diferentes linguagens, diferentes frameworks vão ter mais facilidade ou menos facilidade de abstrair isso. Mas, voltando aí à pergunta, o quanto que a linguagem afeta na decisão de arquitetar os microserviços? Eu acho que pouco, assim. Tipo, a linguagem não, não acho que mudaria muito, não. Pode mudar, igual eu falei, assim, de ferramental. Às vezes você vai ter igual aqui na Nata a gente usa JavaScript e TypeScript. E aí tem esse framework que é o Nest, que ele tem grandes facilitações aí de arquitetura de microserviços. Você já consegue dar um bootstrap muito mais rápido ali no que é que você precisa fazer, e ele tem uma separação muito boa do que é uma camada de transporte. Então, eu acho que afeta sim pelo ferramental, mas você poderia teoricamente escrever em qualquer linguagem. Vamos ver aqui. Como podemos lidar para manter os dados sincronizados na arquitetura de microserviços? Duplicidade é viável? Ajuda a tornar o microserviço mais independente? A questão de consistência, né, é um desafio por si só, assim. E a questão se duplicidade é viável, eu não diria nem que é viável, eu diria que é necessário. Tipo, quando você começar a quebrar ali as coisas e tal, você vai ver que, tipo, você vai ter que ficar replicando informação e vai ter que estar preocupado em manter a consistência dessas informações nos mais diferentes contextos. Isso torna o microserviço mais independente, definitivamente. Tipo, você vai lidar ali com conjuntos de informações daquele microserviço e com os contratos que ele conversa. Então, por isso, tem essa duplicidade também. Mais uma vez, viu, pessoal, estou respondendo aqui com as minhas opiniões, tá? Sem verdade universal, não. Acho que acabaram as perguntas aqui no Slido, ou não. Como fazer rollback nos dados em vários bancos? Essa é uma boa. Tipo assim, a primeira coisa que eu posso falar é que eu não tenho essa resposta, tá? Mas eu vou tentar pensar alguma coisa aqui, como acontece, por exemplo, numa aplicação única, né? Quando a gente tem uma aplicação única, é muito comum, num banco relacional principalmente, trabalhar com a ideia de migrations. E aí, nessas migrations, você define como que você vai alterar a estrutura ali do banco, mas existe normalmente uma opção também de você definir como que você vai recuar, como que você vai fazer esse rollback. Então você já define isso na migration, quanto que é o passo para frente, quanto que é o passo para trás. E aí, usando migrations, por exemplo, você consegue navegar como se fossem várias versões da estrutura do banco. E você deveria ser capaz de fazer isso, independente do estado atual do banco, porque essas migrations, tanto a de ida quanto a de volta, elas têm que lidar com as restrições que foram impostas, né, no meio do caminho. Vou ter que tirar a constraint, vou ter que deletar dado, vou ter que... Isso tudo vai estar dentro ali da lógica da função do retorno da migration. Mas aí isso é para um caso, né? Um banco, por exemplo. Agora, para vários bancos, cara, não sei. O problema por si só, assim, eu acho que aí que entra, por exemplo, complexidade de DevOps, para você lidar com essas coisas de arquitetura de microserviço e tal. O que depende do se você voltar um conjunto de dados, qual aplicação que tem que voltar também. Então, eu não saberia dizer.
como que seria uma boa estratégia. Então, acho que é isso, pessoal. Aqui no Slido parece que acabaram as perguntas. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa aí, ou comentar alguma coisa que não mandou lá no slide, ou quiser perguntar aí ao vivaço, é de boas também. Tantan, tantan. Beleza, você ia falar alguma coisa, Márcia? É, valeu demais, pessoal. E eu falei várias coisas aqui, né, separadas e tal. E eu não sei se eu sou um grande apresentador. Eu acho que eu não sou muito bom, às vezes, para explicar as coisas. Mas podem entrar em contato comigo direto também. LinkedIn, se entrar aí, Alexandre Alfonsos. Então, Alexandre Alfonsos. E quiser trocar alguma ideia, alguma coisa, ou pegar a apresentação, alguma parte ali que eu mencionei. Estou super aberto a isso. E é isso. Só agradecer mesmo. A Márcia já falou. Obrigado aí pela presença de todos. Valeu, galera. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.